Graça e paz, igreja. Bom dia. Graça e paz a vocês que nos assistem online. Se ainda não compartilhou, compartilhe o link para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra, através do evangelho, que transforma, que muda, que salva. Amém, igreja? Amém? Quero compartilhar uma palavra com vocês nesta manhã, mas antes eu gostaria de fazer uma oração em conjunto com vocês, tá? Feche os olhos de vocês, levante sua mão direita. Vamos dirigir uma oração a Deus agora, falando assim: Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver. Abra os meus ouvidos para que eu possa ouvir. Quebranta o meu coração para que eu possa sentir. Que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro ao meu coração, gerando transformação. Traga-me, nesta manhã, uma palavra rema, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Coloque toda a sua expectativa em Deus. Ele está neste lugar, Ele está neste lugar, e é impossível entrar e sair da presença do Senhor da mesma forma, amém? Eu não sei por qual motivo você veio aqui hoje, eu não sei qual que é a sua expectativa, eu não sei quais são suas aflições, suas angústias, mas Ele sabe. Quando você estava deitado lá na sua cama nessa noite, Deus já estava te visitando. E o Espírito Santo te trouxe até aqui nesta manhã para ministrar uma palavra ao seu coração. Amém? Essa é uma palavra de edificação, uma palavra de confronto, mas uma palavra que vai nos levar a um outro nível com Deus. Há um tempo atrás eu estava conversando com o pastor Rogério a respeito de uma palavra, e ele até comentou comigo: João, tem um texto na Bíblia que seria legal você compartilhar lá na sua empresa. Lá na empresa a gente tem um hábito de toda segunda-feira, pela manhã, no primeiro horário, nosso trabalho, a empresa toda para e a gente compartilha uma palavra. Tem um momento de louvor, de oração, e lá a gente compartilha uma palavra. Eu compartilhei essa palavra lá e fui muito edificado com ela. Eu falei, eu quero compartilhá-la com a igreja também. Uma palavra muito conhecida, apesar de ser muito conhecida, não é tão pregada nos púlpitos, mas é muito conhecida. Está em Gênesis 11, quem puder abrir, Gênesis 11. Nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre a Torre de Babel. Quem já ouviu falar da Torre de Babel? Palavra muito conhecida, né? Até novela já se fez com esse tema, né? Mas a novela vem com vários desencontros bíblicos. Hoje nós vamos nos respaldar diretamente na palavra. Amém? E o Senhor vai nos revelar coisas tremendas aqui hoje. Existem lições muito importantes nesse texto, que eu tenho certeza que irá nos edificar. Eu vou ler na linguagem NVI, capítulo 11, Gênesis capítulo 11, a partir do verso 1. Diz assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Repete comigo: uma só língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse ao Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor espalhou por toda a terra. Amém? Babel no hebraico, se você for buscar a origem da palavra, é Balal. Balal é confusão, confundir. E a palavra houve aqui uma grande confusão nas línguas, e por isso Babel, tá? Houve uma confusão, uma grande confusão. E aí se colocou-se este lugar de Babel, essa torre de Babel, essa cidade onde estava sendo edificada, que mais tarde vai se tornar a Babilônia, muito conhecido nos textos bíblicos, tá bom? E aí daqui desse texto eu quero tirar algumas lições, tanto positivas
coisas que eles fizeram certo e que eu acho que nós temos que aprender, mas coisas também que erraram, lições negativas, que também podemos aprender com isso. Amém? E não vamos, sem muito rodeio, vamos direto aqui para ganhar tempo. A primeira lição que eu quero ter com vocês está no versículo 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Aqui fala que um só modo de falar, um só vocabulário, uma só palavra, um só entendimento, tá? Nós estamos falando de comunicação. Comunicação é a base de todo e qualquer relacionamento. Ninguém se relaciona sem se comunicar. Mesmo que às vezes não seja uma comunicação verbal, de alguma forma você comunica. Através da roupa que você veste, através das suas atitudes, seus gestos, você está sempre comunicando alguma coisa. Só de você aparecer em algum lugar, você já está se comunicando. Tá? Então a comunicação ela é a base. E quando há erros na comunicação, quando há falhas na comunicação, quando há falta de comunicação, isso gera diversos tipos de problema. Amém? Estão comigo? A comunicação ela acontece em 2 níveis. Ela deve acontecer entre os homens, homem com homem. Nós aqui devemos nos comunicar. Nós, como igreja, estamos aqui reunidos e há uma comunicação constante aqui. O pessoal do louvor estava aqui ministrando e ao mesmo tempo alguém já estava comunicando com a mesa de som, aumenta ali, abaixa aqui, né? E a luz que comunica lá dentro, que comunica o pessoal da internet, e a comunicação está acontecendo todo o tempo. Eu estou falando aqui, as pessoas lá nos seus lares, em diversos lugares, até em outros países, estão sendo comunicadas através da palavra. Então a comunicação ela precisa ser clara e efetiva. E ela acontece em 2 níveis, como eu falei, entre os homens e entre o homem e Deus. Tá? Há 2 níveis de comunicação. Por exemplo, quero trazer um exemplo aqui, comunicação entre os homens. Quem é casado aqui? Deixa eu conhecer. Levanta. Ô, maioria, que bênção. Parabéns aos casais. Né? Quem aqui tem mais de 10 anos de casado? A maioria. Certamente, eu estou te falando mais de 10 porque eu já estou nessa categoria, então eu posso falar com propriedade. Certamente, eu sei que quanto mais tempo, mais isso afina a comunicação. Pelo menos deveria ser assim, né? Tem gente que passa o tempo e acaba se perdendo na comunicação. Mas, naturalmente, quanto mais tempo você convive com a pessoa, melhor é a sua comunicação com ela. Tá? Hoje, por exemplo, às vezes... Só minha esposa fazer algum gesto, já sei o que ela está querendo comunicar comigo, né? Eu trabalhei uma época com vendas e eu visitava os casais e vendia para casais. E uma técnica que eu aprendi nas vendas era nunca deixar um casal de frente para o outro, o homem de frente para a mulher, porque eles se comunicam sem você saber, tá? Para quem não sabe disso, então tinha que ficar um do ladinho do outro ali e muitas vezes você tem que vigiar para não ter um chutinho por baixo da mesa ali, tá? Mas por quê? Porque quanto mais tempo eles têm de convívio, melhor é a comunicação. Mas quando a comunicação se perde dentro de um casamento, vem esses diversos tipos de problemas, né? Para nós foi um desafio como casal, eu e minha esposa. Por exemplo, minha esposa ela era muito fechada, né? Não era muito de comunicar, muitas vezes guardava as coisas para ela. Quando acontecia alguma coisa, ela guardava aquilo no coração e não falava comigo. O homem geralmente é mais desatento e deixava passar despercebido. Daqui a pouco a mulher está com a cara emburrada e a coisa não está boa. Você fala, pô, mas o que aconteceu? Aí você vai começar a sondar, não, nada não. Daqui a pouco você aperta, até que fala, foi isso que você fez. Só que já tem umas 2 semanas que aconteceu. Você nem lembrava mais, tá? Mas pela falta de comunicação, por não ter falado, houve ali, muitas vezes, um desentendimento. Então é necessário que haja uma boa comunicação. É necessário, tá? E a comunicação, ela que fortalece os relacionamentos. Eu falei de comunicação, dei um exemplo de comunicação entre homens, tá? Às vezes o nosso pastor está aqui no púlpito, ele libera um comando para a igreja, faz uma comunicação, ó, gente, tal final de semana, tal data, faremos assim, faremos assado, ou então temos a intenção de fazer isso, vamos construir, vamos mudar e tal. Ele comunica algo aqui, e às vezes a pessoa com mau entendimento entende algo diferente e comunica de forma diferente lá fora. Já viu o telefone sem fio? Quem já brincou de telefone sem fio? Você faz uma roda aí com 10 pessoas. Você começa uma frase falando ao ouvido de uma pessoa e quando sai na boca da última pessoa sai totalmente diferente. Porque as pessoas têm a dificuldade de se comunicar. Tá? E com a dificuldade de comunicar, é difícil de se romper. É muito difícil. Eu li um livro esses dias atrás. A gente tem um cargo de liderança lá na empresa, tem uma equipe, né? Que a gente supervisiona, que a gente cuida, que a gente direciona, e então eu sempre estou lendo muito a respeito dessas coisas.
E esse livro falava bem assim: você comunica algo. Quando você terminar de comunicar, você pergunta à pessoa o que ela entendeu. Que antes eu não fazia isso. Eu só comunicava, dava por entender que a pessoa tinha entendido o que eu tinha falado e seguia. Isso geralmente dava algum tipo de erro. E eu comecei a fazer isso. Hoje eu dou um comando e pergunto: deixa eu ver, o que você entendeu do que eu falei? E geralmente a pessoa entendeu errado. Tá? Isso é natural, não é porque eu comunico mal, porque a pessoa... Não, porque a comunicação geralmente ela é trombicada, tá? Ela é complicada, ela precisa ser de forma limpa. Então é interessante que nós possamos melhorar a nossa comunicação. Esse é o nosso primeiro ponto que nós precisamos atentar aqui, entre nós, com a nossa liderança, com o nosso pastoreio, com o nosso cônjuge, no nosso trabalho, com o nosso patrão. Avalie como está a sua comunicação, se está se comunicando bem, está tendo bom entendimento, está se expressando corretamente, tá? Mas o mais importante que eu quero trazer aqui é a nossa comunicação com Deus, tá? A nossa comunicação com Deus, e ela se dá através da... Quem pode me ajudar? Oração. Através da oração, essa é a forma estabelecida por Deus. Através da oração nós nos comunicamos, nós conversamos com Deus, falamos com Deus e Deus fala conosco. Só que o interessante é que nesse texto do capítulo 11, você não vê diálogo de Deus com os homens. Você não vê. Você viu, Deus conversou com Adão, Deus conversou com Caim, Deus conversou com Noé, mas aqui nesse texto Deus não conversou com essas pessoas. Nem essas pessoas conversou com Deus, não houve uma comunicação, tá? E muitas vezes, muitos dos nossos planos não dão certo porque nós não comunicamos a Deus, nós não oramos a Deus, tá? Em Provérbios 16:3, fala assim, ó: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Você muitas vezes tem planos, você muitas vezes tem projetos, mas eles estão alinhados com Deus em oração? Você já parou, dobrou seus joelhos, regou de oração, ouviu de Deus se é para continuar ou não? Se esse projeto vem do coração de Deus ou não? Muitas vezes as pessoas falham porque não comunicam, não oram a Deus. Essas pessoas aqui não consultaram a Deus em momento nenhum. Há uns capítulos atrás, há 2 gerações atrás, mais precisamente dito, quem cabeçou esse movimento de Torre de Babel chama-se Nimrod. Nimrod era neto de Noé. Há umas 2 gerações atrás, então, Deus deu todo o procedimento de como construir a arca. Deu as medidas, falou: é assim que você vai fazer, assim, assado, e Noé foi seguindo passo a passo os comandos de Deus. Aqui você percebe que Deus não deu comando nenhum para fazer torre nenhuma, em cidade nenhuma. Isso aqui é invenção do próprio homem, da cabeça dele, sem consultar a Deus. Quantas vezes nós fazemos isso, querido? Criamos nossos planos, inventamos algo, entendemos que aquilo vai ser bom e não colocamos a presença do Senhor para ser validado diante do Senhor. Nós temos que validar os nossos planos diante do Senhor. É Ele que tem que carimbar e chancelar. Falar: esse plano está no meu coração, pode seguir, pode fazer que vai dar certo. Agora, quando o homem quer andar pelos seus próprios entendimentos, pela sua própria ideia, muitas vezes dá com a cara, ele se quebra a cara. Em Salmos 33, 10 fala assim, ó, 33, 10 e 11 fala assim: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Os planos de Deus é que prevalece, a última palavra é a dele que prevalece, é a palavra do Senhor que prevalece, queridos, tá? Abra aí Tiago 4, acompanhe comigo Tiago 4. Vamos ler o verso 13, para a gente concluir esse raciocínio. Olha o que está dito: ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Ei, eu e você, a gente não sabe o que vai acontecer daqui meia hora, quanto mais amanhã, tá? Que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveria dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo.
Agora, porém, você se vangloria de suas pretensões. Toda vanglória como esta é maligna. Amém, queridos? Amém? Se o Senhor quiser, se for da vontade dEle, faremos isso ou aquilo. Não é, eu vou lá, eu vou fazer, vou acontecer, não é meu braço, do meu jeito. Ei, e onde está o Senhor nisso? Onde está o Senhor no seu plano? Queridos, que nós possamos ter essa comunicação plena em oração com o Senhor. Porque quando você perde a comunicação, quando você perde a oração com Deus, quando você perde a direção, você perde a sua rota, você perde o seu destino. Tem pessoas que não conseguem romper em determinados projetos, porque perdeu a direção há muito tempo, porque se perdeu no tempo, porque se perdeu. Ei, o Senhor conduz os nossos passos, a palavra dEle é luz para os nossos caminhos. Só que muitas vezes a gente negligencia a palavra, nós negligenciamos a voz do Senhor e queremos andar pelos nossos próprios pés. Você não vai romper dessa forma, querido. Nós precisamos apresentar os nossos planos diante do Senhor, alinhar com o coração dEle. E uma vez alinhado, você vai romper debaixo desse alinhamento, amém? Deus quer que você rompa, é propósito dEle. Ele te fez para você romper, mas tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado. Hoje é tempo de alinhamento. Se seus planos não estão alinhados, reflita agora. Tudo que você está fazendo, pare agora e reflita. Ei, eu alinhei isso com Deus antes? Está combinado? Já viu combinado não sai caro? Você combinou com Deus? Ele deu o ok dele? Se for, amém. Amém, queridos? O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês aqui, no verso 2, fala assim, ó: saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Ei, se você voltar aqui, olha só que interessante. No capítulo 9, no verso 7, fala assim, ó: Deus veio o dilúvio, ok? Deus botou Noé na arca, os animais, toda aquela história, salvou Noé e sua descendência, Cã, Sem e Jafé, os filhos de Noé, ok? Depois fez uma aliança com Noé, que não iria mais destruir a terra, só contextualizando, tá? E ele fala bem assim, ó, no capítulo 9, verso 7: mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Era desejo do Senhor espalhar o homem. Ele não queria concentrar os homens, ele queria espalhar os homens, tá? E o que eles fizeram aqui na Torre de Babel? No verso 2, eles encontraram a planície de Sinear e ali se fixaram. Essa planície, ela é regada pelos rios Tigres e Eufrates, a antiga Mesopotâmia, tá? Uma região fértil, uma região boa, com bastante água. E quando eles viram aquela planície, eles falavam assim: este lugar aqui é bom, vamos ficar por aqui. Ei, aqui dali é a zona de conforto. Eles não queriam, vão espalhar para onde, meu Deus? Para onde que nós vamos? Esquece o negócio de espalhar. Vamos ficar por aqui que nós vamos estar seguros, tem tudo que a gente precisa, tem água, tem alimento, dá para a gente crescer, dá para a gente se edificar aqui, dá para construir cidade, nós vamos estar bem por aqui. Ei, cuidado com a zona de conforto. Muitas vezes ela vai contra os desígnios de Deus, tá? Você quer andar na sua zona de conforto ou você quer andar nos desígnios de Deus? Então cuidado, querido, avalie onde você está pisando, o que você está fazendo. Não negocie as direções de Deus pelas suas preferências. Não é aquilo que você quer, é aquilo que Deus quer para você. Qual que foi o comando dele para você? Qual que foi o comando? Deus dá um comando, Deus dá uma direção, Deus está te entregando uma direção. Talvez hoje, talvez te entregou há 10 anos atrás. Deus te deu uma direção. Anda na direção que Deus te deu. Mesmo que você encontre lugares mais confortáveis, não vá para a zona de conforto, vá para a direção que Deus te deu. Não saia dela, querido. Não saia dela, não se perca. Toda vez que você vai na contramão de Deus, dá errado. Olha só, Deus chamou Abraão para a terra prometida, ok? Ele falou: Abraão, sai da tua terra e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Ele não mostrou a terra, ele falou que ia mostrar. Vamos lá, sai da terra, Abraão, sai da terra que eu vou te levar para a terra que te mostrarei. Nesse meio tempo que Abraão saiu da terra dele, do meio da parentela, e estava buscando a terra que Deus te havia prometido, houve uma grande fome, tá? Uma grande dificuldade. E Abraão fez o quê? Foi buscar recurso no Egito. Ei, Deus mandou ele para o Egito?
Deus não mandou ele para o Egito. Deus falou, estou cuidando de você, vou preparar a terra prometida. Mas diante das pressões que havia naquele momento, ele cedeu e foi buscar andar com os caminhos dele, com o pensamento dele. Falou, não, eu vou lá no Egito, porque lá no Egito tem recurso para mim. Lá no Egito vai ser confortável, lá tem suprimento, lá tem comida, não vou passar fome. Buscou a zona de conforto e abandonou o desígnio de Deus. O que aconteceu? Quebrou a cara lá, deu um maior problema lá com o faraó. O faraó falou, rapaz, pega a sua mulher, pega o seu povo e some daqui que isso é problema aqui na minha terra. E Deus livrou ele lá do Egito e voltou a botar ele na rota novamente. Quando Deus chama Jonas para ir para Nínive, esse era o desígnio para Jonas, vai para Nínive. O que Jonas fez? Foi para Tarsis. A história você já conhece de Jonas. Amém? Então, quando a gente começa a querer andar na contramão de Deus, começa a querer andar na nossa zona de conforto e fugir dos desígnios de Deus, nós entramos numa rota errada. Amém, queridos? Então, cuidado com a zona de conforto, tá? Ande naquilo que Deus designou para você. No verso 3, outro ensinamento. Disseram uns aos outros, vamos. Algumas versões falam, vinde, vamos. Venha, vamos fazer, vamos acontecer. Aqui há um espírito de unidade, tá? Quando as pessoas estão unidas, elas são mais fortes. Existe uma frase popular que diz, juntos somos mais fortes. Já ouvi muitas pessoas falarem isso, né? Geralmente, times de futebol, quando tem uma equipe, quando tem um time, aí o pessoal fala, não, juntos nós somos mais fortes, isso são mesmo. Quando há unidade, quando há no mesmo propósito, há uma força enorme nisso. E nisso nós temos que aprender com eles aqui, porque eles tiveram uma unidade. Fala, vamos fazer. E todo mundo engajou naquele projeto, no mesmo sentido. Ei, muitas vezes a igreja não prospera porque falta unidade, querido. Muitas vezes a igreja bate cabeça por falta de unidade. Às vezes fica olhando questões de diferenças, de placas, e deixa as coisas do Senhor de lado. É necessário uma unidade, como povo de Deus, como corpo, como igreja. Nós somos um, nós estamos aqui com o mesmo propósito de ir para a nossa terra prometida, que é os céus, para a Nova Jerusalém. É para lá que nós estamos caminhando, querido, e temos que ir junto. Não dá para cada um na sua direção, nós temos que ir junto. É necessário unidade. Muitas vezes o pastor libera uma palavra, fala, vamos fazer desse jeito. Aí a pessoa que não está em unidade fala assim, não, eu acho melhor fazer dessa maneira. Aí o outro, não, eu vou por aqui é mais rápido, não, por aqui é mais fácil. E começa a haver desencontros, não há unidade, e aí a coisa não rompe. Para se romper é necessário unidade. Nós estamos aqui num grupo grande de pessoas, uma só direção, uma só unidade, uma só força, todos empurrando no mesmo sentido, todos indo no mesmo sentido. Às vezes a direção é, vamos construir, vamos comprar. Gente, essa é a pegada, vamos todos juntos. Vamos comprar, vamos abraçar, vamos vestir a camisa. Se vestir a camisa a gente usa muito na empresa lá. A gente fala, gente, vocês têm que vestir a camisa da empresa. Tem que vestir a camisa. Tem que vestir a farda, tem que vestir. Tem que vestir de fato, comprar a briga e falar, não, eu estou junto, vamos embora. Muitas vezes você não vai entender certas direções, mas você está em unidade. E você vai mesmo sem entender. Muitas vezes eu falo na empresa, olha, eu sei que vocês não estão entendendo agora o porquê disso, mas confia que é esse o caminho, essa a direção, vai que vai dar certo. E no final dá certo, tá? Então nós que temos uma liderança sobre a nossa cabeça, temos o nosso pastor, temos uma igreja, nós temos que confiar e andar em unidade, amém? Não adianta, queridos, não adianta buscar rotas alternativas, temos que estarmos juntos. Um guerreiro, quando vai para o exército, quando eles estão no combate, eles não deixam ninguém para trás. Se o cara está ferido, eles botam no ombro aqui, ó, e sai atravessando o meio de tiro com o cara no ombro, mas não deixa para trás. Quem já viu filme de guerra já viu isso aí, né? Muitas vezes um dá cobertura, o outro bota no ombro e fala, vamos embora que ninguém vai ficar para trás não. O cara baleado, praticamente morto, mas não larga para trás enquanto não morrer. Tá junto. Nós temos que estar junto. A equipe de louvor tem que estar junto, o diácono tem que estar junto, a igreja tem que estar junto. Temos que ser um, queridos. Há muita força nisso, na unidade. E se você ler 1 Coríntios, abre, eu vou ler com vocês, 1 Coríntios 12.
12. 1 Coríntios 12, 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber um único Espírito. Nós somos unidos por Cristo em Jesus. Através do Espírito Santo, nós estamos unidos, somos corpo de Cristo. E não há espaço para andar em desunidade, temos que estar juntos. Muitas vezes, queridos, pessoas falham, não tem unidade nem com o próprio cônjuge. Está casado e não é um com ele. O cônjuge fala, vamos fazer assim, não, vamos fazer assada. Vamos comprar a casa, não, vamos comprar apartamento. Não, vamos comprar o carro, não, vamos comprar a moto. Sempre há desencontros, não senta e não alinha. Ei, enquanto não tiver alinhamento, não vai romper. Tem que ter alinhamento do casal, tem que ter conversa, tem que ter comunicação. Fala, eu entendo dessa forma, eu acho que podemos fazer assim. Alguns momentos vai ter que ceder, alguém vai ter que ceder, mas tem que ter o mesmo propósito, porque com um propósito diferente não se rompe. É por isso que a Bíblia condena o jugo desigual. Por quê? Porque um quer ir para lá, o outro quer ir para cá. Um quer ir para o altar de Deus, o outro quer ir para o altar de Satanás. Não vai andar junto, queridos. Não vai. Tem que ter o mesmo propósito. Tem que estar unido. O casal tem que estar unidos. Amém? Em Eclesiastes 4, fala assim, ó. Eclesiastes 4, 9. Texto muito conhecido também. Quero ler com vocês aqui. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? O homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E aí? Você quer andar sozinho ou você quer andar em unidade? Você pode escolher, mas sozinho você é presa fácil. Sozinho você é presa fácil. Vocês estão me entendendo? Tem gente que está na igreja e não está. Tem gente que está junto, que está envolvido, mas não está comprometido. É presa fácil. O inimigo está doido para pegar um aí fora. Já viu o lobo em volta do aprisco? Na hora que uma ovelhinha escapa, ele vai, pum. Mas enquanto está todo mundo junto e o pastor está protegendo, o lobo não ataca. Agora, se pulou uma ovelha, pulou o curral e foi ali para fora, o lobo pega, queridos. O lobo pega. Tem que estar em unidade. A unidade é proteção. Unidade é força. Unidade é avançar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Voltando no texto, quero caminhar no texto com vocês. Mais um ensinamento. Ele fala assim, fazemos tijolos e queimá-los bem. Fazer tijolos e queimar bem. Olha só, nessa época, nessa região aqui, não tinha pedras, tá? Porque nas outras regiões havia pedras prontas já. Então eles edificavam altares, edificaram as construções, tudo com pedras prontas. Nessa região não tinha pedras. Então eles precisaram desenvolver uma forma de construir. E aqui eles avançaram, eles se desenvolveram, eles aprenderam a fazer os tijolos. Aqui é uma tecnologia imensa para aquela época, porque não tinha professor, não tinha físico, não tinha todas as facilidades, não tinha nada de recurso. Essas tecnologias que nós temos hoje não temos. Lá era sem nada, e eles aprenderam a fazer os tijolos. Eles se desenvolveram, houve esforço. Tá? Para fazer isso tem que ter esforço. Se você quer crescer, se você quer desenvolver, é necessário esforço da sua parte. E está tudo certo. Deus quer que a gente se desenvolva mesmo. Isso aqui é domínio. Deus nos ordenou a dominar sobre as coisas. Nós temos que ter domínio sobre as coisas. Isso é projeto de Deus. Até aqui não tem nada errado. Nós temos que nos desenvolver mesmo, aprender a cada dia. A ciência está aí para nós aprendermos com ela, para nós evoluirmos nas tecnologias. Isso faz parte, isso é normal, tá? É importante que nós venhamos nos desenvolver. Isso é muito importante. Agora, cuidado, porque quanto mais você domina algo, aí que está o risco. Qual é o risco de você perder a dependência de Deus? Isso pode te levar para a distância de Deus. Fala, não, isso aqui eu já domino. Aí você já não se acha mais dependente de Deus. Quantos cantores muitas vezes aprendem a cantar,
aprende a louvar, vem aqui e tal, e começa a crescer, e ele vai ficando cada vez mais talentoso, cada vez mais reconhecido. Daqui a pouco ele esquece de dobrar os joelhos dele e falar assim: se o Senhor não estiver comigo, o que será de mim? Né? Ele acha que sabe solar na guitarra, ele sabe que acha dar uma nota alta na voz. Eu não sei, não entendo nada de música. Quem entende sabe como é que é essa área. Mas a pessoa começa a destacar, começa a dominar algo, daqui a pouco ela está sendo dominada por aquilo. Esse que é o risco. Muitas vezes a pessoa, vou te falar, por exemplo, no campo da ciência, é muito comum, quanto mais a pessoa estuda, quanto mais ela vai dando vazão à ciência, se ela não der o lugar a Deus, entra uma semente chamada incredulidade. Tá? Eu digo que eu fui para a faculdade, estudei 5 anos, tá? Fiz especialização, tenho uma bagagem legal em termos de ciência, de faculdade. Eu lembro que nesse meu momento minha fé muitas vezes se esfriava, começava a contestar, argumentar diversas coisas, porque fui dando vazão à ciência, ao entendimento de algumas coisas. A gente não pode deixar que isso venha superar o lugar de Deus na nossa vida. Acima de todas as coisas, acima de todo entendimento, acima de toda ciência está o nosso Deus. É Ele que criou, é Ele que formou, é Ele que tudo sabe. O homem vai passar gerações e gerações e não vai descobrir coisas, porque são segredos e mistérios de Deus. Tem homens, filósofos, cientistas que morrem em busca de respostas e não acham. Algumas coisas Deus permite, mas muitas Deus não permite. Está sobre a soberania dele. Amém? Então, cuidado quando você dominar algo, tá? Às vezes a pessoa começa a dominar aquilo dali e acaba sendo dominado por ela. E às vezes a intenção delas, muitas vezes estão fazendo as coisas certas, mas com as motivações erradas. Esse é muito perigoso, é o que estava acontecendo aqui. Eles criaram os tijolos, tá? Eles desenvolveram essa tecnologia, eles começaram a edificar, até que estava tudo certo, mas a motivação deles, a intenção deles que estava errada. Se você continuar a leitura, fala bem assim, ó, no verso 4, depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso. Ei, nome dos homens será famoso. Eles queriam o quê? Exaltação deles mesmos, fama, sucesso deles mesmos. Vocês ouviram falar aqui o nome de Deus será famoso? Não, eles estão falando deles. Assim o nosso nome será famoso e nós não seremos espalhados. Deus queria que eles fossem espalhados. Aqui eles estão indo na contramão de Deus, da vontade, dos desígnios de Deus, como eu falei anteriormente, tá? Então, a motivação estava errada. Muitas vezes a pessoa, gente, faz as coisas certas com motivação errada. Às vezes a pessoa vem para cá louvar a Deus, por exemplo, vem para cá pregar, às vezes eu estou aqui ministrando, a minha motivação aqui, eu sempre sou do meu coração, é o que? Levar a palavra, levar o evangelho, agradar, exaltar o nome de Deus. No dia que eu perder isso aqui, for para eu tapinha nas costas, reconhecimento, acabou. Não podemos fazer por isso. Não é pela fama, não é pelo sucesso. Qualquer um que sobe no altar, seja para teatro, seja para louvor, seja para qualquer coisa, a nossa motivação tem que ser única, exaltar o nome de Deus. Quando você trabalha é para exaltar o nome de Deus. Quando você pega a sua empresa e toca é para exaltar o nome de Deus. Outro dia eu caí numa cilada, meu irmão. Você vê como que a gente tem que se vigiar, né? Outro dia eu estava fazendo churrasquinho lá em casa, lá, e veio um primo meu, e graças a Deus, pela misericórdia, pela graça de Deus, minha vida melhorou bastante de um tempo para cá. Mudou muitas coisas. Passava um perrengue, passava uns apertos, endividado, aquelas contas no vermelho. Pensa uns perrengues financeiros. De repente, as coisas, Deus começou a abençoar a empresa, começou a prosperar, as coisas começaram a caminhar, né? Sair do aluguel, aí vai comprar uma casa própria, começa a conquistar as coisas com a bênção e a graça de Deus. E aí meu primo chegou e perguntou para mim: mas aí, como é que foi? Como é que você conseguiu mudar isso? Eu caí na bobeira e comecei a achar que era eu. Falou: não, porque eu fiz assim, porque eu fiz assado. Aí eu comecei a trabalhar assim, comecei a estudar isso, Daqui a pouco minha esposa, com toda sabedoria, me chamou no canto: amor, o que você está falando? Eu falei: meu Deus. Na mesma hora caiu minha ficha, eu falei: Senhor, me perdoa. Voltei lá e falei: ei, isso aqui tudo foi Deus que deu. É por Ele que faz. Toda a glória, toda a honra seja dada a Ele. Ei, quando alguém te perguntar como que você fez para chegar até lá e você tiver respostas, pode ter certeza que se não for Deus, tem alguma coisa errada. Tá? Se a bênção é grande, foi você que fez, o mérito é seu, cuidado. Pode ser que Deus não esteja nesse negócio aí.
Amém? Mas a resposta tem que ser, eu não sei quem que foi. Graça é assim. A gente não sabe, né, Glaucio? Você não entende. Só sei que foi. Como que foi? Não sei, cara. Não sei. Eu dormi, acordei, Deus abençoou. Trouxe pessoas para perto de mim, trouxe clientes, preparou tudo. Não entendi nada. Quando eu vi, já estava acontecendo. É assim que Deus trabalha, querido. É assim que Deus trabalha. Temos que aprender a depender de Deus. Toda a glória, toda a honra seja dada a Ele, não ao homem. Não é você. Por mais entendimento que você tem, por mais estudo que você tem, por mais know-how, por mais histórico. Ei, nós não somos nada sem o Senhor. É Ele que te sustenta de pé. É Ele que te dá o ar que você está respirando aí agora. É Ele que te alimentou, te vestiu. É Ele que cuida de você. E quem é o homem para achar que é alguma coisa? Nós não somos nada sem o Senhor. Toda exaltação, toda honra, toda glória seja dada a Deus, hoje e sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Se suas ações, se seus planos não tem Deus no centro de todas elas, reflita, reveja, Deus tem que estar no centro. Aqui, neste contexto, Deus não estava no centro, aqui eram os homens no centro. Cuidado, reavalie, analise tudo que você tem feito e fala assim, ei, isso aqui é para exaltar o nome de Deus? Deus está neste negócio? Deus está neste plano? Se não tiver, querido, tenha a humildade de se quebrantar, de mudar seus planos. Em nome de Jesus, Deus como centro. Deus como centro. Não construa nada sobre os seus ombros. Porque isso aí, sabe o que é? Casa na areia. Já ouviu passar de casa na areia? É casa na areia. Vai vir a ruína, não, tempo certo vai vir a ruína, porque o homem é frágil, o homem é fraco, o homem é frágil, tá? Você vai construir algo, já viu aquela expressão, um castelo de cartas? Você olha assim de longe, é bonito, é grande, mas qualquer ventinho derruba tudo. Por quê? Porque não tem Deus, querido, não tem um alicerce, não tem a base. Você construiu nas suas ideias, no seu conhecimento, no seu braço, isso é fraco. Você pode achar que é forte. Eu já vi empresários grandes se acharem forte. Os caras faturando milhões, com patrimônio para tudo que é lado, casa, sítio, não sei o que, helicóptero, quebrar. Na cepa. Não sobrar nada. Sabe que não sobrar nada, só sobrar dívida? Porque é fraco, tudo é fraco. Se não tiver Deus alicerçado. Então você quer construir algo, construa algo no alicerce, que é Cristo, que é a rocha eterna. Cristo é a rocha eterna. É Ele que te sustenta em meio às tempestades. Pode vir um vento que for, pode vir um problema que for, Deus vai te sustentar ali, querido. Ele é a rocha. Amém? Eu quero caminhar para o final e fazer um paralelo aqui que me chamou muita atenção. Estava orando e Deus me trouxe isso ao coração. Eu achei forte, queridos, porque eu vou trazer aqui uma outra situação bíblica e vou confrontar as duas passagens. Uma está em Gênesis, outra está em Atos 2. Olha só que interessante, em Gênesis 11, os homens, eles se juntaram buscando seus próprios interesses, mundanos, ímpios, bens materiais, eles só queriam fama. Eles vão construir uma cidade forte, vão construir muralhas, vão construir o castelo do rei, e vamos ficar famosos. Eles queriam buscar eles. Houve um ajuntamento de homens ali. Em Atos 2 também houve um ajuntamento, lá em Jerusalém. Mas esses homens buscavam o Senhor. Eles estavam buscando as buscas espirituais. Eles estavam junto à espera, à expectativa do que Deus ia fazer. Em comunhão com Deus, falando, Deus, e aí, o que o Senhor vai fazer? Jesus já tinha morrido, já havia ressuscitado, já havia promessas, e aí ele falou, e aqueles homens estavam ali juntos, esperando Deus fazer. Lá em Gênesis, eles não estavam nem aí para Deus, eles colocaram Deus de escanteio, eles estavam querendo os homens fazer. Em Atos 2, quando eles se juntam para receber o Espírito Santo, eles estavam buscando o Senhor. Em Gênesis 11, eles estavam desobedecendo a ordem de Deus, porque Deus havia mandado eles se espalhar, e eles estavam se ajuntando. Em Atos 2, eles estavam obedecendo a ordem de Deus, porque em Atos 1 ele fala assim, se junta aí em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, porque eu revestirei vocês de poder, o Espírito Santo descerá sobre vocês, e depois vocês serão espalhados até os confins da terra.
E hoje essa palavra chega até nós porque eles cumpriram os propósitos do Senhor. Eles foram se espalhados e hoje a palavra do Senhor está sendo levada aqui, para mim, para você que está aí na internet, eu não sei em que lugar do mundo, mas a palavra está chegando porque esses homens cumpriram o propósito de Deus. Esses homens lá em Gênesis 11, não queriam comunhão com Deus, nem com o Espírito Santo. Em Atos eles queriam ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Em Gênesis 11, Deus confunde as línguas, ninguém entende ninguém mais, porque não tem Espírito Santo. Em Atos 2, tem Espírito Santo. E ainda que as coisas começam a falar e todo mundo começa a entender. Pessoas de todos os mundos começam a falar: o que esse povo está falando? Estou entendendo. Eu estou entendendo o que ele está falando. Ele nem fala a minha língua, ele está falando a minha língua. O que está acontecendo? Ei, o Espírito Santo está presente. Onde tem Espírito Santo, tem comunicação. Deus trabalha, Deus age, Deus rompe os projetos. Amém? Esses planos em Atos 2 eram planos do Senhor. O plano de Gênesis 11 era planos do homem. Nós temos que andar pelos planos do Senhor. Nós temos que buscar o Espírito Santo. Nós temos que ser revestidos pelo Espírito Santo. É Ele que nos une. Efésios 4. Efésios 4:4. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos nós. Amém? É Deus que nos une, querido. Vamos nos colocando de pé, já vou caminhando aqui para o encerramento. Mas nessa manhã, eu quero chamar vocês para uma reflexão profunda. Essa palavra é uma palavra que nos confronta em algumas coisas, mas todo confronto, quando ele é recebido de coração, ele vem para gerar mudança e transformação, tá? Então eu quero agora, de olhos fechados, o Ministério de Louvor pode se apresentar, pode vir me ajudar aqui por gentileza, vamos ministrar. Nesta manhã, o Senhor quer nos desatar, quer desatar os nossos planos, quer desatar os teus planos, querido. Ele te fez para prosperar sobre a face dessa terra, te fez para romper sobre a face dessa terra. Ele é um com você, mas nós temos que ser um com Ele. Uma aliança, ela é feita de duas partes, sempre foi assim. Sempre foi assim. Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Davi, Deus fez aliança. Deus é o nosso Deus de alianças. Mas nós temos que fazer nossa aliança com Deus. Nós temos que apresentar a nossa vida a Deus. Nós temos que apresentar nossos planos a Deus. Temos que apresentar nossas motivações a Deus, sondar as nossas motivações. Tudo que você tem feito, isso é para agradar, é para exaltar o nome de Deus, ou é para se exaltar? Você está buscando reconhecimento, ou você está buscando agradar e exaltar a Deus? Está buscando sucesso, fama, dinheiro? Você está construindo o quê? Buscando bens materiais, somente isso? O que você está construindo? Do jeito que você está construindo? Você tem caminhado em unidade com sua esposa, com seu marido. Você tem caminhado em unidade com a igreja, com o seu pastor. Você é um só, você está vestindo a camisa lá no seu trabalho. Há uma unidade no seu coração, esse espírito de unidade. Deus quer desatar, meu irmão. Deus não quer que você fique na zona de conforto. Deus quer que você cumpra os desígnios que Ele tem para a sua vida. Aquilo que Ele determinou, Deus quer te conduzir. Não vá na contramão do Senhor. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Ele conduzir da sua forma. Em nome de Jesus.